segundo ano, agora a gente vai começar a nossa segunda aula do segundo bimestre, onde na primeira aula a gente começou a ver a questão do processo de urbanização, o surgimento das cidades, diferenças de organização de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, etc. A gente vai começar falando de alguns dos chamados conceitos urbanos, ou seja, são palavras com determinados significados desenvolvidos ao longo da história das ciências humanas e sociais para explicar uma determinada situação nos estudos urbanos, quando a gente vai fazer estudos urbanos aí. Então a primeira delas é urbanização. Então o que significa urbanização? De uma maneira mais simples, porque é uma palavra muito complexa, um conceito muito complexo, é quando a população das cidades cresce mais que a população das zonas rurais. Um país urbanizado é quando a sua população urbana ultrapassa a rural. E é desse jeito, é mesmo, e é porque é mesmo. Seja lá o que significa, depois a gente vai ver isso. Rede urbana. O que é rede urbana? Envolve relações entre as cidades e o campo e as relações entre os diferentes tipos de cidades. Então a existência de uma rede de transporte e comunicação torna a rede urbana mais ou menos integrada. Quanto melhor e mais denso e tiver maior capilaridade tiver o sistema de transporte e comunicação, mais integrada vai ser a rede urbana. Quanto menor a presença das redes de transporte e comunicação, é uma rede urbana mais esparsa, né? Hierarquia urbana é a classificação das cidades dentro dessa rede urbana por diferentes motivos. Geralmente pelo número de habitantes, né? Quanto maior o número de habitantes de uma cidade, mais no topo da hierarquia urbana ela vai estar. Pela variedade de serviços que oferece, ou seja, quanto maior dinamismo econômico, mais no topo da hierarquia urbana essa cidade vai estar. E pelo papel que desempenha como centro polarizados, ou seja, dentro do qual o país é uma escala global, ou seja, quanto e como que aquela cidade consegue polarizar uma extensão do território ao seu entorno. A gente vai ver depois no caso brasileiro. Conurbação é quando as cidades próximas crescem tanto que acabam por unir-se, sendo impossível visualmente perceber onde começa uma cidade e onde termina outra. Então é um conceito que você vai ler muito também ao estudar os sistemas urbanos, de geografia urbana. Então aqui a gente tem, né, uma foto de uma cidade, só para vocês terem uma ideia aí de um processo de urbanização, né? Aqui eu tenho um esquema de uma conurbação, né? Eu tenho a cidade A, uma área urbana, a cidade B, uma área urbana, e entre elas tem uma área não urbanizada. Depois do crescimento urbano, o que acontece, né? Há uma área C, que é a área que se sobrepõe parte da área urbana B, parte da área urbana A. Então é uma área conurbada, que está marcando com a letra C. Né? Aqui eu tenho um esquema de rede urbana, né? Então eu tenho aqui uma metrópole, uma capital regional mais afastada, algumas cidades que fazem parte aí, né? Centros, e as linhas de vermelho e preto são os fluxos de pessoas e os fluxos de bens e capitais, um esquema de uma rede urbana. E a hierarquia urbana, tanto a clássica quanto a atual, é quando você tem no topo a metrópole nacional. A nível mundial você tem cidades globais. Então a metrópole nacional, né, a sua influência dentro de um país, mas se ela tem uma influência para além do seu país, ela é classificada em algum nível de cidade global, que a gente vai ver depois. É mesmo, é? Eu tenho a metrópole regional, que tem uma grande influência sobre regiões dentro de um país. Eu tenho o centro regional, numa escala mais regionalizada, dentro de uma província, de um estado, ou pegando 1, 2, 3 estados ali, mas num alcance territorial menor. A cidade local, são as diferentes cidades que são polarizadas pelo centro regional e etc. E a vila. No caso de um esquema atual, com a intensificação do desenvolvimento tecnológico das redes de transporte e comunicações, você tem a metrópole nacional, que ela influencia diretamente a cidade local e a vila, sem passar pela metrópole regional e o centro regional, por exemplo. Mas o que vai interessar para a gente é como funciona esse esquema de hierarquia urbana dentro do nosso país, que é o que é importante para vocês, é o que está em vestibular, que está em prova e etc. Mais alguns conceitos urbanos aí. Megacidades. São cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Ponto. Acabou. Cidades globais. É muito complexo o estudo de cidades globais. Aqui eu vou dar só uma análise superficial, né? São cidades que exercem grande influência em várias regiões do mundo, para além do seu próprio país. Por isso elas polarizam grandes fluxos de capital, informação e cultura, né? Sendo um grande centro de disseminação da globalização atual do capitalismo informacional, que a gente viu no primeiro bimestre. Que dia foi isso? Atrai
atraem empresas globais e são sedes de tomadas de decisões que podem afetar o mundo inteiro. Metrópole. Metrópole é um termo muito polissêmico, ou seja, diferentes países com diferentes cientistas podem dar uma definição de metrópole diferente. Então eu vou trazer aqui uma definição dentro do entendimento brasileiro que a gente tem de regiões metropolitanas. Então, metrópole é a cidade principal que exerce influência funcional, econômica e social sobre outras cidades menores. São centros econômicos, administrativo e cultural de um país. E megalópole é quando duas ou mais metrópoles ou regiões metropolitanas formam grandes extensões urbanizadas com fluxo intenso de mercadorias e pessoas e são servidos por meios de transporte e comunicação bastante eficientes que permitem interligar essa grande região aí. Aqui a gente tem megacidades, né? Apesar do conceito principal ser acima de 10 milhões de habitantes, aqui ele pega acima de 5 milhões de habitantes. Esse mapa eu tirei do site que fala sobre megacidades. Eu não sei por que o conceito é um e o mapa é outro. Então você tem aqui as cidades espalhadas aí na Ásia, tem uma grande concentração de megacidades, né? América do Norte e Estados Unidos, aqui na América do Sul, megacidades é só São Paulo e Rio de Janeiro que são considerados no Brasil, né? Buenos Aires aí na Argentina, Santiago, Lima e Bogotá. São as megacidades aí do continente sul-americano. Aqui já são aquelas que são chamadas cidades globais, né? Existem diferentes níveis de cidades globais, então quanto maior o círculo vermelho aí, maior é o nível daquela cidade global. Quanto menor o círculo, menor é o nível daquela cidade global. No caso do Brasil, destaque para a cidade de São Paulo, que é uma cidade global aí de um nível bastante elevado. Depois vem Rio de Janeiro, né? Outras cidades aí da América do Sul, a gente vê a distribuição aí das chamadas cidades globais. E aqui a gente tem, né, o conceito de megalópole. Ou seja, a gente pegou a considerada a primeira ideia, porque megalópole surgiu a partir do entendimento de um geógrafo chamado Jean Gottman, que o primeiro lugar que ele determinou como uma megalópole, que ele acreditava ser o único exemplo no mundo, é a megalópole que é chamada de Boston-Shape, de Boston até Washington. Então pega grandes regiões metropolitanas, né? Geralmente grandes regiões acima de 5 milhões de habitantes, e são interligadas por sistemas de transporte bastante eficientes, onde você pode morar numa grande região metropolitana e estudar e trabalhar em uma outra grande região metropolitana. E aqui, metrópole, a gente está pegando aqui a cidade do Rio de Janeiro para mostrar o grau de influência da cidade do Rio de Janeiro, né? A cidade do Rio de Janeiro está aqui, e aqui são as linhas de transporte e comunicação com as outras cidades do estado do Rio de Janeiro, para onde o Rio de Janeiro exerce uma grande influência. Então aqui é a metrópole do Rio de Janeiro, junto com as cidades aqui que fazem parte da região metropolitana. Agora vamos falar da definição de cidade. Então, assim, você já parou para pensar o que significa uma cidade? Bem, para definir cidade existem diferentes critérios. Temos critérios qualitativos, temos critérios quantitativos. Na maioria das vezes, 80% a 90% dos casos, é o critério demográfico quantitativo que define uma cidade. Para a ONU, todo aglomerado com mais de 20 mil habitantes, acho que agora diminuiu para 10 mil, eu coloquei ali porque eu não tenho certeza, é considerado cidade. Mas cada país adota um critério diferente. Geralmente critérios quantitativos, por exemplo, Noruega acima de 200 habitantes é cidade, no Canadá acima de 1.000 habitantes é considerado cidade, na França acima de 2.000, no Japão acima de 30 mil e assim sucessivamente. Na Itália, não sei se esse critério ainda se mantém, mas era considerado cidade quando mais de 50% da população de determinado aglomerado trabalha em atividades consideradas urbanas, sendo portanto um critério econômico e não quantitativo. Então a gente está vendo aí dos diferentes critérios. No Brasil é o país que não tem critério, porque é o Brasil. No Brasil não existe um critério numérico, sendo considerado cidade todo aglomerado sede de um município. Assim, o município possui sua parte urbana e sua parte rural. Então, no Brasil, na definição de cidade, confunde-se com município, é colocado como sinônimo. E aí, o município estabelece o que é um perímetro urbano, o que é uma área urbana, o que é uma área rural. Então, assim, todos os habitantes que moram na área urbana dos mais de 5.500 municípios brasileiros é considerado população urbana. Então, a gente tem isso aí, uma falta de um critério bem definido do que é cidade no nosso país.
Diferença entre cidade e urbano. Então assim, a gente fala cidade, urbanização, urbano e etc. E aqui tem uma diferença que fica uma diferença ali bastante filosófica, né? Então assim, tem que se abstrair um pouco, tem uma filosofia por trás aí dessa diferença. Esse é o mercado, esse é o que esse mercado quer, o desenvolvimento da glândula pineal, da célula epífise, que está no íntimo do mesencéfalo, na base do cérebro. Então, a cidade é a forma e materialização das relações sociais, é toda a parte visível, concreta da infraestrutura de uma cidade. Então, a arquitetura das casas e prédios, o arruamento, o calçamento, as ruas, né? As calçadas, as indústrias, as escolas, os hospitais, comércio, os monumentos, as praças, as áreas de lazer como um todo. Todo aspecto visível, concreto, material, a gente chama de cidade. O urbano já é o conteúdo, são as próprias relações sociais que se materializam no espaço urbano. Então são as diferentes atividades urbanas, as funções, os processos, a linguagem, né, a cultura, a informação, como circula. Então o urbano é o conteúdo da cidade. Então a gente começa a pensar o seguinte, toda cidade é urbano? Todo urbano acontece na cidade? Então tem essas questões filosóficas dele. Como é bastante avançado, eu vou deixar essa definição básica da diferença de cidade e urbano, sem entrar mais a fundo nessas questões para vocês. Ah não, sério? Agora a gente vai falar de desigualdade e segregação socioespacial. Então primeiro a gente vai entender o seguinte, assim como na sociedade como um todo, a gente tem a chamada desigualdade social, que é a diferença entre os pobres e os ricos dentro de uma sociedade. Então o que acontece? A segregação socioespacial nas cidades é quando as classes sociais menos favorecidas, os pobres, não têm condições de comprar ou alugar um imóvel nas melhores áreas da cidade, que são mais bem dotados de infraestrutura. Com isso, não tendo condições, né, essa população de baixa renda é empurrada e deslocada para espaços não ocupados e espaços não adequados para moradia, em costas de morro, topos de morro, fundo de vale, margens de rios, beiras de estradas, geralmente habitando essas regiões de forma irregular, acarretando inúmeros problemas. Daí vem o termo segregação socioespacial nas cidades. Então, por exemplo, quais são as consequências desse problema, né? A gente tem o aumento das favelas e cortiços, por ser uma população de baixa renda, sem acesso a linhas de financiamento, acaba ocupando áreas, né, de forma irregular, de uma maneira desordenada ali, levando ao aumento dessas áreas periféricas, deslizamento de encostas, enchentes, o aumento muito grande da economia informal, já que essa população, né, procura tentar se estabelecer o mais próximo das áreas onde há oferta de emprego, mesmo que informal, levando a uma ocupação de áreas irregulares ali. Mendicância, falta de saneamento básico devido à irregularidade na ocupação. Então você tem doenças, a exclusão social, ou seja, a pessoa não tem o título da terra, a pessoa não tem o CEP, né? Então para ela poder fazer cadastro, para ela poder conseguir determinados documentos, ela não tem um endereço fixo de forma regular. Trânsito precário, né? Locais que, devido à falta de atuação do poder público e o crescimento desordenado, torna-se propício para tráfico de drogas, levando ao aumento da violência. Então, todas essas são as consequências dessa desigualdade e segregação socioespacial. Como resolver este problema? É muito difícil, né? Isso acontece muito mais nos países subdesenvolvidos que nos países desenvolvidos. Obviamente que nos países desenvolvidos a gente tem também segregação socioespacial de uma forma muito diferente ou muito menor do que nos países subdesenvolvidos. Quanto mais pobre, mais subdesenvolvido é o país, maior essa desigualdade social, maior essa segregação socioespacial. Então, resolver esses problemas são muito difíceis. Então, assim, programa de geração de emprego e renda direcionado para essa população de baixa renda. Principalmente no investimento no empreendedorismo social e econômico dentro dessas próprias regiões, para que aumente a circulação da renda ali dentro, né? Capacitação profissional para que isso aconteça, para que essas pessoas de baixa renda possam se qualificar e conseguir aí ter um aumento da sua renda, né? Propiciando um desenvolvimento melhor das suas condições de vida. Investimento em infraestrutura e principalmente saneamento básico, né? Países subdesenvolvidos têm um grande problema de acesso à água potável e acesso a uma rede coletora de esgotamento sanitário, que é fundamental para que haja uma melhora na condição de vida dessas pessoas que habitam essas regiões. Investimento em educação básica integral e educação profissional. A educação básica integral é para fazer com que as crianças e adolescentes tenham diferentes atividades
dentro de um ambiente escolar favorável para que elas possam desenvolver toda a sua potencialidade intelectual, cultural, né, nessas regiões que necessitam de um atendimento mais especializado para essas crianças. Educação profissional com cursos técnicos de qualificação, para que a própria população da região possa, através de uma maior qualificação, possa resolver os próprios problemas da comunidade, os próprios problemas dessas regiões, né? Construção de casas populares para solucionar o problema das moradias, né? Então, países subdesenvolvidos, pobres, tem a questão do déficit habitacional muito grande, que são pessoas morando em moradias não adequadas para a habitação. Então, você tem aí diferentes projetos e modelos que você pode aí fazer para que haja uma melhora de vida para essa população de baixa renda que ocupa as áreas periféricas, favelas e cortiços nas cidades, principalmente dos países subdesenvolvidos. E a gente tem uma imagem de São Paulo, que na internet é muito utilizada para exemplificar a segregação socioespacial, que é espetacular, né? Você tem aqui um condomínio de alta renda, né? Tem aqui piscina, quadras de tênis, etc. Cada apartamento você pode ver que na varanda tem uma espécie de banheiro ou furô, sei lá que merda é essa, porque eu não sou rico. Bando de burguês, safado! Tem aí, e aqui um muro separando do lado uma área periférica bastante precária. Você vê aqui pelos modelos das casas, essa foto é de São Paulo, acho que é Paraisópolis, não tenho certeza. Você vê aqui as casas e os modelos aqui, então aqui você tem uma imagem que se materializa essa segregação socioespacial nas cidades, que depois a gente vai ver o caso da segregação socioespacial, né, para o caso do Brasil, analisando alguns dados, analisando a questão da segregação socioespacial nas cidades brasileiras. Tá joia? Estamos encerrando então nossa segunda aula, tá? Dê o seu like, se inscreva lá no canal, deixe seu comentário que depois eu respondo e até a nossa próxima aula.